Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas e nas sextas eu falo sobre mitos e lendas enquanto me maquio ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E se você também tiver alguma curiosidade em relação aos produtos que eu estarei utilizando na maquiagem de hoje, tá tudo na descrição, bem detalhadinho com o nome de tudo. E novamente eu escolhi uma maquiagem para usar como inspiração. Eu acho que eu vou fazer isso em todos os vídeos porque eu acho que faz com que eu me esforce mais e tente mudar e não fazer a maquiagem de sempre. Então, a maquiagem de hoje vai ser essa aqui, mas é apenas uma inspiração. Eu não sei se eu vou fazer igual ou se no meio do caminho eu vou ir mudando alguma coisa. Então, tá aqui a expectativa e no final vocês vão ver a realidade. Então, chega de blá 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 e vamos pra história de hoje. A história que eu decidi trazer hoje pra vocês é a história por trás do conto Alice no País das Maravilhas. E assim, é um pouco mais tensa do que imaginamos. E já dou um pequeno spoiler de que sim, talvez a sua infância seja levemente destruída, mas é pra isso que eu tô aqui, não é mesmo? O conto foi escrito por um homem chamado Lewis Carroll, porém esse homem não existe. Esse é um pseudônimo criado por um outro homem chamado Charles Lutwidge Dodgson. E Charles nasceu no dia 27 de janeiro de 1832, há muito tempo atrás, em Daresbury, na Inglaterra, e tinha 10 irmãos. Bastante irmãos. E desde criança ele amava entreter os seus irmãos com jogos e histórias que ele mesmo criava. Porém, ele sempre sofreu com dislexia e impedimento de fala, mais conhecido como gagueira. Mas isso nunca atrapalhou ele, na verdade, ajudou, principalmente com matemática, tanto que ele se tornou um matemático mais tarde. Eu sou ruim em matemática até hoje. Tristeza. Quando ele ficou mais velho, ele trabalhou como tutor antes de se tornar professor na Universidade de Oxford. E Charles era descrito como um homem estranho e assimétrico, porque aparentemente ele tinha um ombro mais alto que o outro, seu sorriso era torto, seus olhos eram tortos. Além disso, ele era surdo de um dos lados e andava de uma forma um pouco esquisita, porque ele tinha uma lesão no joelho. Mas apesar dessas imperfeições, ele era considerado um cara atraente para os olhos. Um gatinho. Enquanto estava em Oxford, Charles conheceu o reitor do colégio Christ Church, chamado Henry George Liddell. E Henry também tinha uma família bem grande, ele tinha 10 filhos. Porém, apenas 4 deles ainda eram crianças, que eram Edward, mas por alguma razão ele era mais conhecido como Harry, Lorena, Edith e Alice, ou Alice. Inicialmente, Charles virou amigo apenas de Edward/Harry, que por sinal tinha apenas 9 anos de idade, enquanto Charles tinha uns 30. E eles faziam tudo juntos, saíam o tempo todo, conversavam muito, brincavam, enfim, apesar dessa enorme diferença de idade entre os dois. E com o passar do tempo, Charles também começou a virar amigo das 3 meninas, mas Alice era sua preferida porque ela era mais bonita e a mais comportada. Quando eu li essa parte, eu achei bem esquisito. Acredito que muita gente aí do outro lado da tela também ache, tanto que muita gente acha, porque realmente é um cara de 30 anos ser muito amigo de crianças de 9, 7, 10 anos. Porém, é importante eu falar pra vocês o contexto histórico. Eu acho sempre importante falar isso em todas as histórias que eu conto pra vocês, porque querendo ou não aconteceu agora. Tudo isso aconteceu em 1850, também conhecido como a Era Vitoriana. E acontece que nessa época os homens solteiros eram acolhidos por alguma família e meio que se tornava o tio dessa família, mesmo que eles não tivessem nenhum parentesco. E esse tio passava praticamente todo o seu tempo com a família que o acolheu, principalmente com as crianças. Ele meio que se tornava tipo o guardião das crianças. E Charles especificamente se dava muito bem com crianças, só que muito tempo depois encontraram, acho que alguma nota, alguma coisa assim, em que ele escrevia que ele gostava muito de crianças, exceto dos meninos.
Mas, sendo estranho ou não, várias crianças apareceram depois dizendo que ele era um cara incrível, que nunca tinha tentado nada a mais. Porém, a situação, ela fica difícil, ela fica mais complicada ainda. Porque Charles chegou a pedir permissão para os pais das crianças Liddell para tirar foto delas. Até aí tudo bem, né? Não, porque eram fotos nuas de crianças. E os pais concordaram porque, além de ser o tio barra guardião da família, ele também era fotógrafo, então eles não viram problema nenhum. E novamente, voltando para a época em que tudo aconteceu, aquilo naquela época era bem normal, chegando ao ponto de quando as famílias enviavam os cartões de Natal para, sei lá, outros familiares ou vizinhos, amigos, enfim, eles enviavam com a foto de seus filhos pelados. Então, era normal. No dia 4 de julho de 1862, Charles, juntamente com outro amigo, que provavelmente teria a mesma idade dele, levaram as 3 filhas Liddell, Lorena, Edith e Alice para remarem, né, ficarem lá no lago remando. Só que elas começaram a ficar entediadas porque realmente não tinha muito o que fazer, elas estavam remando no meio do lago. Acredito que eles também não estavam conversando muito. E então Charles teve a ideia de começar a criar uma história, da mesma forma que ele fazia com seus irmãos, com as meninas, com base no que ele via e no que estava acontecendo naquele momento. E foi nesse dia que ele começou a criar o conto Alice no País das Maravilhas, só que obviamente uma versão bem mais resumida e sem tantos detalhes. E como as meninas amaram a história que ele contou, era tipo incrível, maravilhosa, elas pediram para ele escrever essa história, porque assim elas poderiam ler sempre que quisesse. E foi isso que ele fez, ele começou a escrever logo no dia seguinte, demorando 1 ano para terminar tudo, para vocês terem noção de quanta informação tem. E quando ficou pronto, ele deu um exemplar escrito à mão para Alice Liddell. Eu não sei se é Liddell ou se é Liddell, ou Liddell. Provavelmente eu tô falando errado. É isso. Meu Deus. Não sei se estão dando pra perceber, mas eu tô laranja. No começo, a família Liddell estava amando tudo isso, principalmente o fato de que tinha sido uma história toda criada e inspirada em Alice. Então, eles adoraram, acharam maravilhoso. Porém, pouco antes de ser publicado, Charles foi proibido de ter qualquer contato com qualquer uma das crianças Liddell. Do nada. E até hoje ninguém sabe o que aconteceu, porque a família era realmente muito próxima dele, mas muitas pessoas especulam de que ele teria feito alguma coisa inapropriada com Alice e por conta disso a família acabou descobrindo e proibiram ele de falar com qualquer uma das crianças. Mas novamente isso é apenas especulação e nada nunca foi comprovado. Mais tarde foi descoberto que Charles tinha um diário onde ele anotava tudo de todos os dias, o que ele estava fazendo, como tinha sido o seu dia, mas exatamente as anotações do dia 4 de julho, que foi o dia em que ele começou a falar sobre o conto Alice no País das Maravilhas, todas as anotações haviam sido arrancadas e nunca foram encontradas, o que é bem estranho, suspeito. Mas alguns meses depois, os pais voltaram a falar com Charles, mas eu não sei se era tipo a mesma relação ou se era algo mais formal, tipo, oi, tudo bem? Tchau. Mas, de qualquer forma, ele continuou proibido de falar com Edward barra Harry, Lorena, Edith e Alice. Então, agora vamos começar a falar sobre o conto. Obviamente, uma versão bem mais resumida, porque tem muita coisa, muita situação esquisita, muita situação doidona. Então, vai ser uma versão bem mais resumida. Então, se você quiser saber todos os detalhes, eu indico ler o livro. Eu vou deixar até um link aqui pra vocês, pra quem quiser ver mais a fundo as coisas. Então, vamos lá. O livro começa bem parecido com o filme da Disney, onde Alice está sentada aproveitando o sol, só que ao invés de sua mãe estar lendo suas lições, ela está com uma de suas irmãs que está lendo um livro, que por sinal não tem imagem, não tem nada escrito, não tem nada, são apenas folhas em branco, super interessante, provavelmente ativa bem a sua criatividade. Alguns minutos depois, Alice começou a ficar entediada até que ela viu um coelho branco correndo, dizendo que estava super atrasado, o que com certeza não é uma coisa que vemos com bastante frequência. Então ela, que era bem curiosa, correu atrás do coelho até que ele entrou em uma toca e o que ela fez? Entrou junto com ele. Por que não? E essa toca, assim como
tudo nesse conto não era uma toca normal. Primeiro, que era bem mais funda, tipo, muito funda. E segundo, que enquanto a Alice estava caindo, ela via um monte de estante e armários de livros, fotos, mapas e quadros. E quando ela finalmente chegou no fundo, ela viu o coelho correndo novamente, mas acabou perdendo ele de vista quando ela decidiu entrar em um corredor, que era um corredor cheio de portas trancadas. E ela tentou abrir essas portas para ver se ela conseguia sair daquele lugar, só que todas estavam trancadas, então ela não conseguiu. Até que finalmente ela viu uma mesinha de vidro que tinha uma chave de ouro em cima. Só que aquela chave era bem pequena e todas as portas ou eram muito grandes ou eram muito pequenas. E então ela decidiu dar mais uma volta pelo corredor para ver se alguma porta era do tamanho ideal. E foi quando ela viu uma cortina. Então ela abriu a cortina e viu uma porta minúscula. E quando ela abriu aquela portinha, ela viu o jardim mais lindo que ela já tinha visto na vida dela, todo colorido, cheio de planta. Só que tinha um problema, nada nessa vida vem fácil, então ela era muito grande. E foi então que ela viu um potinho com um líquido bem suspeito dentro, escrito "Me beba", e ela bebeu. E imediatamente ela começou a encolher e ficou bem pequenininha, então agora ela conseguia passar pela porta, porém a porta tinha misteriosamente sido trancada. E a chave estava em cima da mesa, que agora era alta demais. E Alice, que era uma criança de apenas 7 anos de idade, ela começou a chorar desesperadamente, porque ela não sabia o que fazer, ela só queria sair daquele lugar, o que eu provavelmente faria o mesmo. E novamente, do nada, apareceu um pedacinho de bolo, bem delicioso, escrito "Me coma", e ela, sem pensar 2 vezes, foi lá e comeu e começou a crescer novamente, a ponto dela conseguir pegar a maldita chave. Só que agora ela era muito alta e ela não conseguia passar pela porta. E ela começou a chorar de novo. Enquanto isso, o coelho branco voltou a aparecer, correndo como sempre. Só que dessa vez ele segurava uma luva branca e um leque, no qual ele esqueceu. E quando Alice pegou o leque, ela voltou magicamente a diminuir. E agora, finalmente, ela poderia entrar no jardim, certo? Errado, porque ela esqueceu a chave em cima da mesa. Não é possível, Brasil. Não é possível. E antes mesmo que ela pudesse pensar nisso e voltar a chorar, ela acabou caindo no mar de lágrimas que ela tinha criado quando ela estava gigante e tinha chorado pela primeira vez. E lá ela se deparou com um rato, que é agradável, e eles começaram a nadar até a margem. E quando chegaram lá, eles encontraram vários animais. Se não me engano, todos eram pássaros. E Alice teve a brilhante ideia de mencionar que ela queria muito que a gata dela, chamada Dinah, estivesse ali porque ela era muito boa em caçar ratos e pássaros. Por que, querida? Por que você falou isso? Quando ela falou isso, obviamente, todos os animais que estavam ali, que incluíam ratos e pássaros, saíram correndo, deixando ela sozinha. E como sempre, toda vez que Alice ficava sozinha por algum motivo, o coelho aparecia correndo, só que dessa vez ele disse que seria executado pela marquesa. E quando ele viu Alice, ele começou a gritar pra ela desesperadamente, chamando ela de Mary Ann e dizendo que ela tinha que pegar o leque pra ele e as luvas brancas, o que assustou muito a Alice, porque lembrando, ela era só uma criança. Imagine estar passando por tudo isso. Coitada. E ela correu bastante até entrar em uma casa que era a casa do coelho. E lá dentro a Alice viu uma garrafa novamente com um líquido bem duvidoso, só que dessa vez não tinha a mensagem "Me beba", mas ela bebeu mesmo assim e começou a crescer muito, só que dessa vez muito mesmo, chegando a ocupar toda a casa. E quando o coelho viu aquilo, ele surtou no ritmo ragatanga, dizendo que era um absurdo o que ela estava fazendo na casa dele, quem era ela, porque ela estava tão grande. E ele começou a chamar todos os seus ajudantes e seus amigos para poder expulsar ela da casa dele. Até que alguns ajudantes do coelho começaram a atacar um monte de pedra na cara de Alice. E essas pedras começaram a virar bolinhos. E ela comeu um desses bolinhos na esperança de diminuir de tamanho, o que funcionou. Ela ficou pequena de novo e saiu correndo. E foi em direção à floresta, onde ela se deparou com um cachorro gigante, o que, convenhamos, é a coisa mais normal que aconteceu até agora. E então ela ficou brincando com esse cachorro durante algum tempo pra ele parar de encher o saco dela e ela voltar pro seu caminho, que era, sabe-se lá pra onde.
No seu trajeto no meio da floresta, ela encontrou um cogumelo que era um pouco maior que ela. E em cima do cogumelo tinha um lagarto fumando narguilé, ou narguilé. E eles começaram a conversar, só que foi uma conversa um tanto quanto irritante, porque tudo que a Alice falava, o lagarto discordava e ficava meio que dando um anti-superior pra cima dela, dizendo que tudo que ela falava era errado e que ela deveria repensar tudo que ela achava. Bem chato, bem metidão, se achando o rei dos cogumelos. Mas a Alice não aguentou muito aquilo, ela ficou um tempo e falou: não nasci pra isso não, meu filho, eu vou embora. Aí foi embora, mas no meio do caminho o lagarto chamou ela e disse que precisava falar uma coisa muito importante. Então ela voltou e ele disse pra ela se acalmar. E em seguida perguntou o que estava irritando ela, o que estava incomodando. E ela disse que era o fato de que ela não estava mais se sentindo ela mesma, ela não conseguia fazer as coisas que ela queria e ela não conseguia se lembrar de nada. E então o lagarto teve a ideia de que eles deveriam recitar um poema juntos para ver se ela conseguia falar as palavras certas. Só que quando eles terminaram, ela tinha falado tudo errado, praticamente tinha criado um novo poema. E depois de muito desentendimento, porque eles continuavam discordando de tudo, a Alice disse que a única coisa que ela queria era conseguir ser maior. E então o lagarto disse que ela poderia comer o cogumelo. Uma parte do cogumelo faria ela crescer e a outra parte do cogumelo faria ela diminuir. Só que ele não disse qual parte faria o quê e deixou ela para se virar sozinha. E foi isso que ela fez, ela começou a comer os pedaços do cogumelo para ver o que acontecia. E no começo deu bem errado. Um momento ela ficou com o pescoço gigantesco, depois ela ficava com algumas partes do corpo enorme, depois ela ficava muito pequena, com cabeção, corpo pequeno, até que finalmente ela conseguiu ficar do tamanho que ela queria, que ainda não era o seu tamanho normal, era um pouco menor. Pouco tempo depois, seguindo seu caminho pela floresta, ela viu uma casa que tinham 2 homens esquisitos na frente, e esquisitos porque um deles tinha uma cabeça de peixe e a outra tinha a cabeça de sapo. Um desses homens, o com a cabeça de peixe, entregou um convite para o outro, o de sapo, dizendo que a rainha queria jogar cricket com a duquesa e que ele deveria entregar esse convite para ela. E em seguida, o homem peixe foi embora e Alice decidiu entrar na casa, onde ela se deparou com uma cena onde estava a duquesa sentada no chão segurando um bebê e ao seu lado tinha uma cozinheira fazendo alguma coisa no caldeirão que parecia ser uma sopa, só que não estava tão normal assim, né? Como eu falei, esse conto não tem nada de normal. A duquesa era absurdamente feiosa e Alice percebeu bastante isso. O bebê não parava de chorar desesperadamente e a cozinheira ficava jogando um monte de coisas na cara da duquesa. Então, com certeza, essa criança já nasceu traumatizada. Algum tempo depois, a duquesa mandou Alice cuidar do bebê porque ela precisava se encontrar com a rainha para jogar cricket. Só que do nada, quando a duquesa foi embora, o bebê se tornou um porco. Ele virou um porco e saiu correndo. Tipo assim, super normal, né? Acontece sempre, todo dia. E obviamente, como a Alice não podia fazer nada em relação a isso, ela voltou para a floresta até que encontrou o gato de Cheshire, ou gato risonho, que por sinal era o gato da duquesa. Inclusive, o gato disse que todo mundo no País das Maravilhas era louco, inclusive ele e a Alice. E logo em seguida desapareceu após dizer a Alice que a iria ver novamente enquanto ela jogava cricket com a rainha. Em seguida, a Alice entrou em uma outra casa. Aparentemente ela gostava desse negócio de invasão. E dessa vez a casa era da Lebre de Março. E como a casa era gigantesca, Alice comeu outro pedaço do cogumelo para que ela crescesse, para que não ficasse intimidada dentro desse lugar enorme. E é nessa hora que acontece a famosa festa do chá, que com certeza é a cena mais icônica do filme da Disney. E também é onde conhecemos o Chapeleiro Maluco. E tanto ele quanto a Lebre de Março começaram a fazer várias perguntas para Alice, só que eles eram tanto quanto rudes e mal educados porque eles não deixavam responder nada, mesmo que as suas perguntas fossem extremamente sem sentido. O que, obviamente, depois de um tempo de tentar falar, de tentar responder, tipo, se expressar de alguma forma, ela foi embora e deixou eles dois falando sozinhos. Dessa vez, enquanto caminhava na floresta, ela viu uma árvore bem grande
E nessa árvore tinha uma porta, então ela abriu a porta e ela voltou para aquele corredor cheio de portas trancadas. Só que dessa vez ela já tinha entendido o bagulho todo, ela já tava craque. Então comeu o cogumelo, pegou a chave, comeu outro cogumelo para diminuir de tamanho e entrou no jardim maravilhoso, que era o jardim da rainha de copas. E quando a rainha vê a Alice, ela demanda saber quem ela é e o que ela está fazendo em seu castelo. E quando a Alice se apresenta, elas começam a jogar cricket, que também é diferenciado. E tudo estava indo ótimo, maravilhoso, elas estavam se dando super bem, até que o gato risonho aparece. Não sei se vocês lembram, mas ele tinha falado que veria a Alice novamente quando ela estivesse jogando cricket com a rainha. E foi isso que ele fez, só que ele não apareceu completo, ele apareceu apenas com a sua cabeça flutuando no meio do nada. E isso, obviamente, chamou a atenção de muita gente, afinal tinha um gato com a cabeça flutuando, como se aquilo fosse a coisa mais esquisita no País das Maravilhas. E a rainha não gostou nem um pouco disso, porque ela gostava muito de ser o centro das atenções e ela não estava sendo. As pessoas tinham parado de ver ela jogando cricket para ver o gato. E ela mandou que cortassem a cabeça dele, porque ela adorava pedir isso. Só tinha um problema. Tecnicamente, o gato já estava sem cabeça, então não tinha como cortar a cabeça dele, porque ele já estava sem. E quando seus guardas tentaram falar isso pra ela, ela falou que não estava nem aí, que ela queria que ele fosse decapitado. E como a situação começou a ficar fora do controle bem rápido, a rainha estava estressada, o gato estava sendo gato, irônico, debochado. E então a Alice decidiu entrar no meio e disse para a rainha que ela deveria conversar com a duquesa, considerando que o gato era dela, então ela provavelmente saberia melhor o que fazer. E foi isso que a rainha fez, e a duquesa já estava na cela da prisão, esperando para ser executada. Aparentemente, ela tinha dado um tapa na cara da rainha enquanto elas estavam jogando cricket. E enquanto isso, enquanto elas decidiam o que fazer com o gato obviamente foi embora, porque ele não é besta nem nada. E a rainha decidiu deixar a duquesa ir embora, só que ela tinha que ir imediatamente, voltando a sua atenção de volta para Alice. E ela começou a contar várias histórias sobre a sua vida, sobre o seu reino. Inclusive, disse que eles nunca haviam executado ninguém. Eles apenas faziam isso para que as pessoas tivessem medo deles e a vissem como uma rainha autoritária. Em seguida, a rainha apresentou a tartaruga falsa, que era mais uma criatura esquisita que não parava de chorar, mas aparentemente tudo isso era apenas encenação. E a tartaruga começou a contar toda a sua história de vida para Alice, e a Alice também falou um pouco sobre suas aventuras no País das Maravilhas, até que elas ouviram alguém gritando desesperadamente que os julgamentos haviam começado. E então Alice voltou sozinha para o castelo para ver o que estava acontecendo. E ela se deparou com um grande espetáculo que estava sendo apresentado, no caso era um julgamento, que estava sendo apresentado pelo Coelho Branco. E uma das testemunhas era o Chapeleiro Maluco, então acho que a gente já tem um pouco de noção do caos que foi. E a própria Alice, em um certo momento, teve que testemunhar. Coitada, ela foi jogada no meio de tudo isso. E durante o momento em que ela testemunhava, ela começou a crescer muito, até que ela chegasse no seu tamanho normal. E tudo acabou com ela discutindo com a Rainha de Copas, dizendo que ela era doida e que apenas era um baralho de cartas, além de que ninguém se importava com ela. A treta, Brasil. A treta. Minutos depois, Alice acordou no colo de sua irmã e contou pra ela tudo sobre o seu sonho muito doido e todas as suas aventuras no País das Maravilhas. E é assim que o conto acaba. Era tudo um sonho? E acontece que todo esse conto ele foi criado e inspirado com base em pessoas reais e elementos da época, como por exemplo, o Coelho Branco aparentemente era Henry Liddell, o pai de Alice Liddell, porque ele era um homem extremamente ocupado e muito importante e ele vivia com pressa e sempre estava checando o seu relógio de bolso para ver se estava atrasado ou não. O gato risonho ou o gato de Cheshire, ele foi inspirado em algumas coisas, como por exemplo uma frase da época que dizia sorrir como um gato de Cheshire, e também o fato de que o próprio Charles Dodgson, o escritor, ele cresceu em uma vila em Cheshire, na Inglaterra.
E aparentemente a Rainha de Copas foi inspirada na Rainha Victoria, que era conhecida por ser uma rainha bem autoritária, então ele meio que usou alguns elementos para se inspirar nela, mas a especulação apenas, nada nunca foi confirmado, ou ele mesmo nunca disse realmente quem foram as suas inspirações. A única inspiração que a gente tem certeza é a de Alice. E o chapeleiro maluco teria surgido de uma expressão muito popular na época que dizia tão louco quanto um chapeleiro, e isso porque os chapeleiros daquela época eles costumavam usar algumas substâncias tóxicas, como por exemplo o mercúrio, para transformar pelo em feltro para os chapéus. Só que eles acabavam se intoxicando e começavam a ter vários problemas mentais e físicos, fazendo com que eles fossem considerados loucos. E até mesmo por conta de todos esses personagens bem diferentões e também de todas as situações nada comuns que acontecem no conto, muitas pessoas acreditam que Charles Dodgson estava sob o efeito de alguma substância ilícita enquanto ele escrevia o conto, mas muitos historiadores acreditam que ele não usava nada, mas que sim, ele tinha enxaquecas muito fortes que faziam com que ele alucinasse, e então ele usava essas alucinações para escrever o seu conto, e também que ele tinha a síndrome de Todd, mais conhecida como a síndrome de Alice no País das Maravilhas, que é basicamente quando uma pessoa tem alucinações com as dimensões do seu próprio corpo, às vezes vendo sua mão muito grande, suas pernas muito pequenas, o que explicaria talvez o fato de Alice no conto sempre estar mudando de tamanho, o que faz muito sentido. Pouco tempo depois do lançamento do primeiro conto, Charles conheceu uma outra menininha e, pasmem, também se chamava Alice. E com base nas conversas que eles tinham, ele escreveu o seu segundo conto chamado Alice através do espelho e o que ela encontrou lá. Que aparentemente é bem diferente do primeiro conto, que era realmente um conto 100% infantil. Esse segundo parece que não, mas eu nunca li, então se você já leu, comenta aqui embaixo que eu quero saber se vale a pena. Quem sabe uma parte 2 desse vídeo. E em 1898, Charles Dodgson acabou falecendo por conta de uma pneumonia. E em relação a Alice Liddell, ela ficou bem famosa porque todo mundo sabia que ela tinha sido uma inspiração para o conto. Só que ela não gostava disso, ela nem queria mencionar nada em relação a isso. Ela só decidiu falar e meio que aceitar que ela era realmente a inspiração quando ela tinha 80 anos de idade. Mas infelizmente ela acabou falecendo aos 82 anos. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever, deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas, ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E é isso. Até amanhã!